Pousou agora há pouco no aeroporto de Confins o avião com equipamentos israelenses que vão ajudar nas buscas em Brumadinho. O repórter Ernesto Palha está em Belo Horizonte e tem as informações. Palha. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos. Nós temos imagens do pouso do avião israelense no aeroporto de Confins, aqui próximo de Belo Horizonte. O avião trouxe 129 pessoas, entre militares, médicos e técnicos israelenses. Eles vão levar para Brumadinho sonares capazes de localizar pessoas e equipamentos que podem ajudar no resgate dos desaparecidos. Eles começam a trabalhar daqui a pouco, logo mais às 6 da manhã desta segunda-feira. O envio dessa equipe, desses equipamentos de alta tecnologia, de localização, foi uma iniciativa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E nós viemos aqui para a região desta nova tragédia em Minas Gerais, em busca de respostas, né? Que lições, afinal, não foram aprendidas depois da tragédia de Mariana? Como é possível que esse desastre se repita tão pouco tempo depois no mesmo território? E como a gente sabe, Minas Gerais carrega na história e no nome a mineração. É uma atividade que já produziu e produz muita riqueza, emprego, mas também deixa profundas cicatrizes neste território. Existem tecnologias para uma mineração mais segura, mais sustentável, mais respeitável do meio ambiente e das pessoas. Porém, é difícil fazer a conciliação porque muitas vezes essas tecnologias encarecem a mineração, a atividade. É importante fazer uma conciliação entre o interesse econômico e a responsabilidade social. E esse novo desastre de Brumadinho demonstra que Minas Gerais, nos últimos 3 anos depois de Mariana, ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio. Vamos ver na reportagem. Visto assim do alto, o rejeito da mineração de ferro revela o que a barragem esconde. O amontoado que sobra da mineração não é uma coisa só. E seus diferentes materiais formam uma massa plástica de muitas cores. Porque o argilo mineral ele é mais amarelado, avermelhado, certo? E o minério de ferro é mais escuro para preto. E a sílica é mais amarelada para branco. Uma aquarela triste que insiste em manchar o estado que carrega as minas no nome. É inacreditável, é difícil mesmo de imaginar, de pensar que mais uma vez a lama da mineração estaria espalhando caos, tragédia e morte pela mesma terra de Minas Gerais que viveu há tão pouco tempo o drama de Mariana. Nós estamos agora aqui no cenário dessa nova tragédia, em Brumadinho, numa fazenda. Esta é uma área que fornece hortifruti para Belo Horizonte. Aqui, uma plantação de alface desapareceu debaixo da lama. Está ali também, desaparecido até agora, um funcionário da fazenda. Nós estamos no cenário da tragédia, tentando buscar respostas para uma pergunta inevitável. Como foi possível acontecer tudo de novo tão pouco tempo depois de Mariana? E nós viemos em busca de respostas em 3 campos: a economia, a política e a engenharia. Sobrevoamos a área do acidente com este professor que estuda barragens há 22 anos. Tempo bastante, que permite uma conclusão rápida. Professor, pelo que a gente está vendo aqui, barragem é um sistema confiável? Não, as barragens de rejeito, principalmente com lama, elas não são um sistema confiável. Eu acho que a gente tem de repensar muito bem de continuar estocando lama. A estrutura que se rompeu em Brumadinho é uma barragem a montante, o mesmo tipo da barragem de Fundão, em Mariana, e de outras que estouraram em Minas Gerais nos últimos 30 anos. A elevação delas, ou alteamento, é feito com o próprio rejeito, na direção da barragem. Um método mais comum e mais barato, mas perigoso. Essa técnica que nós estamos vendo de estocar a lama, ela está provada que as barragens de lama não são seguras. Inseguras e imprevisíveis até para a engenharia. A barragem de Brumadinho tinha classificação de baixo risco na Agência Nacional de Mineração. E segundo a Vale, inclusive tinha um atestado de estabilidade, produzido em setembro passado por uma empresa alemã. Esse é um relatório do segundo semestre de 2018, atesta a estabilidade da mesma. Se olhar todos os outros que a gente tem, todos eles dizem a mesma coisa. O professor Evandro pesquisa como transformar os rejeitos da mineração em matéria-prima para a construção civil. Blocos, tijolos, até um tipo de cimento. Para ele, dá para pensar um futuro sem barragens. Então não se trata de um desafio tecnológico, é uma decisão
Econômica, administrativa, total. Escolhas econômicas também ajudam a entender os caminhos da lama. O Brasil deixou de ser potencialmente aquele grande exportador de minério de ferro que era no passado. As exportações de minério de ferro viveram o auge no começo desta década. O preço da tonelada chegou a superar $190. Com a desaceleração da economia da China, grande consumidor do produto, o preço despencou. Hoje, uma tonelada tem um valor médio de $75. E o minério das Gerais perdeu a majestade para as pelotas produzidas em Carajás, no Pará. Então, Minas, nesse sentido, perdeu esse valor por conta da queda de preço e não tem um minério de tanta qualidade como a gente tem em Carajás, que é um grande polo exportador. Tudo isso num estado que enfrenta a pior crise fiscal de sua história. A situação do nosso estado é de falência. Um rombo previsto nas contas de 30 bilhões neste ano e mais de 600 mil servidores sem o 13º salário de 2018. Tudo que é relacionado à questão fiscal, que envolve inclusive a questão de meio ambiente, sofreu muito ao longo desse período. Mas o economista alerta, apesar das dificuldades em Minas, a Vale, uma empresa internacional, vem tendo bons resultados. Ou seja, não faltam recursos para investir em segurança de barragens. Não dá para culpar, neste caso, o cenário internacional, o cenário doméstico, para dizer que não tinha recursos disponíveis para usar nessas questões. Tem uma área fundamental em que faltam recursos humanos: fiscalização. É uma fiscalização frágil, deficiente e que não atende aos objetivos que estão previstos na Política Nacional de Mineração. Segundo o Tribunal de Contas da União, depois do acidente de Mariana, a atual Agência Nacional de Mineração, que fiscaliza o setor, tinha apenas 36 servidores qualificados para monitorar barragens. No Brasil, há 790 barragens de rejeitos da mineração. Pelos meandros da gestão pública e da política, passam também possíveis respostas para a sucessão de tragédias ambientais em Minas Gerais. Esta promotora trabalha nos processos de Mariana e já entrou no caso de Brumadinho. Ela afirma que o sistema atual entrega a fiscalização das barragens às próprias empresas mineradoras e que as tragédias comprovam que isso não funciona. O Ministério Público Mineiro tentou mudar as leis com apoio da mobilização popular, mas a promotora diz que o poder econômico é mais forte. O licenciamento ele é feito de uma maneira muito acelerada, estudos técnicos importantes não são feitos, então tudo isso faz com que o sistema tenha falhas. Este é o Palácio da Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, a sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois da tragédia de Mariana, alguns projetos de lei tentaram endurecer as regras para a atividade mineradora aqui no estado, mas nenhum deles foi para frente. Esse deputado foi autor de uma das propostas que não vingaram. Em julho passado, fez as seguintes declarações. Eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas. A gente termina essa legislatura em 2018 sem conseguir aprovar uma legislação específica para a segurança de barragem. No final de 2017, o governo de Minas publicou norma que, em alguns casos, permite rebaixar o potencial de risco de algumas barragens e acelerar o licenciamento ambiental no estado. A medida, por exemplo, foi usada pela Vale para pedir a ampliação até 2032 das atividades do complexo que inclui a mina do Feijão. Essa ambientalista foi voto vencido na tensa reunião de dezembro passado, que decidiu pela ampliação do complexo da barragem. O Fantástico teve acesso ao áudio da reunião. Nós estamos diante de um complexo minerário que vai ter uma ampliação muito grande, tratada de uma forma que para nós é muito grave, é muito criminosa e é muito preocupante. O palco da reunião foi uma Câmara Técnica do Copan, Conselho de Política Ambiental, que define os rumos das ações do governo de Minas no setor. A Câmara tem 6 representantes de órgãos públicos e 6 da sociedade civil. Entre os representantes da sociedade civil, 3 são ligados à indústria de mineração. Ela é uma representação que defende o interesse econômico. Na reunião, Rodrigo Ribas, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, rebateu as críticas com veemência. Nós temos servido a sociedade por salários parcelados. Então, é extremamente desagradável
que as pessoas chamem a minha equipe de criminosa. Nós temos muita tranquilidade naquele parecer que nós elaboramos e nós estamos muito seguros em relação a ele. O secretário do Meio Ambiente de Minas, único integrante da gestão anterior, do PT, que se manteve na atual gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, também nega ações para afrouxar as normas do setor. Não aplicaremos dispensas de estudos ambientais que não sejam previstos na legislação. Eu acho que nós temos que fazer agora deste desastre realmente uma mudança de postura do setor da mineração e também da tratativa legislativa. O professor, que passou um terço da vida estudando barragens e viu o estrago de perto, espera que as mudanças venham, pelo menos para as próximas gerações. Eu diria que é uma tristeza profunda. Eu tenho um filho que trabalha na área de mineração. Isso é arrasador enxergar isso. Até lá, Minas Gerais torce para não continuar sendo tela para a triste aquarela das tragédias da mineração.